Já te deparaste na situação em que perdeste a tua liberdade, ficaste com medo, sentiste aprisionada, perdeste a autoestima sem saber o que fazer e como fazer? Então este vídeo é para ti. Chama os teus familiares, partilhe. Hoje temos um convidado especial, não vais querer perder. Vamos falar de violência doméstica. Continue aí. Olá, seja bem-vindo a este canal de transformação. Eu sou Yanina Writer e também de muito conhecimento. Aqui onde aprendes como lidar com a tua vida e também a ensinar os demais. Hoje temos um convidado super especial da medicina legal. Vamos falar da violência doméstica, um tema relevante de saúde pública e pouco falado. Olá, Dr. Hernani Wamusse, seja bem-vindo ao canal. Muito obrigado. E muito obrigado pelo convite. E olá a todos que estão a assistir. Hoje vamos falar do tema que eu acredito que para a medicina legal é bastante relevante e pouco falado, não? Bom, digamos que este é praticamente o nosso pão de cada dia, né? Na medicina legal. Mas acredito que na comunidade é muito pouco falado, sim. E concordo. O que é violência doméstica, doutor? Bom, eu ia começar por definir o que é violência segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Portanto, a OMS define violência como sendo o uso intencional de força ou de poder contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo de pessoas, não é? E esta força ou poder, este uso intencional tem uma probabilidade de causar lesão, causar morte, causar privação. Então a OMS define violência como sendo isso. Agora, se este ato violento acontece no seio familiar, nós estamos perante violência doméstica. Se acontece contra marido, mulher, filhos, enteados, padrastos, enfim, dentro da família, estamos diante de violência doméstica. Muito interessante, porque eu acho que dentro da nossa comunidade nós chegamos a pensar que a violência doméstica é só no casal. Não é só no casal, é mesmo no seio familiar, ok? Crianças sofrem violência doméstica, idosos que ainda vivem com os seus filhos e tudo mais sofrem violência doméstica, chegam-nos muito esses casos. E assim, irmão contra irmão é um caso de violência doméstica. Desde que seja no seio familiar, nós estamos perante um caso de violência doméstica. Então, doutor, quais são os tipos de violência doméstica? Os tipos de violência doméstica, nós temos o tipo que nos é mais frequente, que chega com mais frequência à medicina legal, é a violência física. Okay? A violência física é mais frequente. Mas também chegam muitos casos de violência psicológica e alguns casos de violência sexual. Quer dizer, isto tudo está dentro da violência doméstica. Okay? Ela pode se manifestar por agressão física, pode se manifestar por violência psicológica, pode se manifestar por violência sexual dentro do seio familiar. Ou seja, os três tipos dentro do seio familiar que explicou, entre irmãos, padrastos, todos que residem na mesma casa. Ok, interessante. Doutor, qual é a média de casos que atendem na medicina legal? Bom, vamos usar os dados do ano passado, 2020. Nos primeiros 9 meses de 2020, nós recebemos 765 casos de violência doméstica. É importante notar que isto corresponde a uma redução em 13% se compararmos com o mesmo período de 2019. Mas aí temos que ver, temos que ter em mente que 2020 foi um ano atípico, podemos chamar assim. Aquele período de Covid, com muitas restrições, muitas pessoas tinham muito receio de aproximar de uma unidade sanitária. Vivemos isso. Em relação aos casos que aparecem na medicina legal, quais são as idades que aparecem com maior frequência e o gênero? Bom, o gênero é fácil. A grande maioria são as mulheres que nos aparecem lá.
Ah, muito poucos homens, não posso saber justificar exatamente com base em dados reais, porque alguns dizem que é porque os homens têm mais receio de procurar denunciar esses casos, outros dizem que é porque realmente acontece mais contra a mulher. Quanto às idades, mulheres adultas, jovens. Mulheres jovens adultas são as que mais frequentemente aparecem na medicina legal. Falando em denúncias, tem existido demora na procura dos vossos serviços? Bom, isso nota-se muito facilmente quando está-se na conversa com a vítima. O que nós notamos é que aquele não é o primeiro episódio. É um ciclo de violência que já vem durante muito tempo e que os episódios anteriores não foram denunciados. Por quê? Um dos motivos é que as famílias sentam e conversam e o parceiro promete que nunca mais vai repetir, né? Estamos a falar de violência doméstica que acontece entre casais, que é a mais frequente. Portanto, o parceiro promete que não volta a fazer e voltam a unir-se. Mas a violência doméstica é como uma bola de neve a cair numa montanha, só vai crescendo, ok? Portanto, aquilo repete-se até, digamos, que a vítima atinge um ponto de saturação, né? Aí é que decide denunciar. Outra coisa é que a própria vítima tem a tendência de, como é que eu posso dizer, medir a gravidade de um ato violento e achar que quando não é grave até um ponto, não precisa denunciar, ok? Muitas vezes ouve-se tipo, assim, eles dizem, por exemplo, é que já me bateu sim, mas nunca fiquei assim como estou agora, percebes? Nunca perdi um dente, nunca fraturou um osso. Então, já vinha sofrendo violência doméstica, mas achava que eram coisas leves, podia tolerar, até chegar a um ponto em que acontece um dano grave e decide denunciar. Esses acho que são os dois principais motivos pela demora de procura. Falamos de violência física e também abordaste há pouco que existe violência psicológica. E o que é violência psicológica? Bom, violência psicológica eu vou explicar da seguinte maneira. Eu não preciso entrar em contato físico com alguém para magoar essa pessoa, percebes? Simples palavras, simples até não, insultos, humilhações, privações, quer dizer, se um parceiro que não tem uma fonte de rendimento e o outro não lhe providencia aquilo que precisa, violência psicológica. Então, todos aqueles atos que tendem a oprimir crenças, credibilidade nas decisões da outra pessoa, estamos diante de violência psicológica. Agora, existe uma relação entre a violência psicológica e os outros tipos de violência. É a seguinte: a violência psicológica está presente em todos os outros tipos de violência. Se a pessoa sofre violência física, automaticamente sofre violência psicológica. Sofre violência sexual, automaticamente sofre violência psicológica. Mas o inverso já não é válido. A pessoa pode sofrer violência psicológica só sem que tenha havido violência física. Os danos causados pela violência psicológica tendem a levar muito mais tempo para desaparecerem ou até ficam para sempre. É diferente dos danos físicos. A ferida pode sarar, a ferida sara, pode até não deixar nenhuma marca, mas aquela repercussão psicológica que aquele trauma teve leva muito mais tempo a desaparecer, precisa de muito mais tratamento, muitas sessões com os psicólogos e
mesmo assim há uma probabilidade de durar para o resto da vida. Pela sua experiência, doutor, já teve algum caso na medicina legal de violência psicológica que teve grande repercussão na sua qualidade de vida? Já, sim. Isto é, uma mãe já numa idade avançada vinha sofrendo esse tipo de violência pelo filho, com quem ainda vivia. E isto é, ameaças frequentes, ameaças de morte até, por causa de bens materiais, por causa da casa, por causa de outros bens, associada ao consumo de substâncias psicoativas ilegais, né, por parte do filho. Então aquilo dá para imaginar, né? Uma mãe criou aquela criança até tornar-se adulta e de repente se ver vítima da mesma pessoa. Dá para imaginar qual é o trauma, né? Então, esse tipo de caso é muito frequente. Doutor, poderia nos partilhar uma outra experiência que lhe marcou na medicina legal? Talvez começar por dizer o seguinte, nestes casos de violência doméstica, a pessoa deixa a vítima, neste caso, permite, entre aspas, né, que venha acontecendo frequentemente, cada vez episódios mais frequentes, mais graves em termos das lesões que dele resultam. Se lembrar da definição de violência da OMS, este ato tem muita probabilidade de causar morte também. Então, isto pode passar de pequenas lesões até a vítima perder a vida. E o caso mais marcante exatamente foi mesmo na sala de autópsias, né? Veja ali que a vítima, mesmo antes de morrer, foi submetida àquilo que nós chamamos de sevícias, maus tratos, tortura, ok? Foi vítima de tortura até que perdeu a vida. Foi, portanto, assassinada pelo seu parceiro. E aí fica a dica para quem conhece alguém que esteja a passar por isso ou está vivenciando neste momento, procure ajuda antes que esta situação culmine numa fatalidade. Doutor, o que diz o nosso Código Penal em relação à violência doméstica? Bom, não sendo jurista, mas por aquilo que já consegui ver do nosso Código Penal na revisão de 2014, uma maneira simples de explicar. Nós temos no Código Penal os crimes contra as pessoas, crime de ofensas corporais. E estes estão divididos em ofensas corporais não voluntárias e ofensas corporais voluntárias. Nas voluntárias nós temos as não qualificadas e as qualificadas. As qualificadas que têm algum elemento agravante do crime, ok? Esse é o primeiro aspecto. Quando estamos a falar no crime de ofensas corporais, quando este crime de ofensas corporais registra-se no seio familiar, como já falamos muito aqui, estamos perante crime de violência doméstica, né? Estamos perante uma ofensa corporal qualificada, voluntária qualificada. Isto quer dizer que existe um agravamento na pena, ok? Não é a mesma coisa se duas pessoas discutem num bar e acabam agredindo-se, tem uma pena. Se um parceiro chega embriagado a casa e agride ao outro, tem outra pena. Já é uma ofensa corporal voluntária qualificada, ok? Então, é isso que nós temos que reter, que o crime de violência doméstica está neste grupo, né? Os crimes qualificados, é um agravante. Doutor, como funciona o fluxograma na medicina legal de atendimento a estes casos? Bom, antes de chegar à medicina legal, a vítima tem que denunciar, caso tem que meter uma queixa na polícia, né? Mete a queixa na polícia. A polícia é que nos faz uma requisição, um pedido de avaliação de dano,
daquela vítima. Né? Esta vítima leva aquele pedido, é a medicina legal. Nós fazemos a perícia, fazemos um relatório e o relatório é, por sua vez, enviado de volta à entidade que pediu. A maioria das vezes é a polícia. Pode vir a requisição da procuradoria, pode vir do tribunal, uma entidade competente de justiça. Agora, uma coisa que é importante reter é que a pessoa vai meter a queixa na polícia como a primeira atitude. Depende do grau de gravidade das lesões que essa pessoa tem. Se a pessoa tem lesões muito graves que precisam de atendimento médico cirúrgico urgente, claro que a integridade física desta pessoa está acima de tudo. Então a pessoa vai para o hospital, é atendida. É obrigação do pessoal de saúde que atende, assim que percebe que aquilo resulta de um ato de violência doméstica, solicitar as autoridades policiais para fazerem a ocorrência e tudo mais e fazerem uma requisição para a medicina legal. Doutor, vou lhe pedir que deixe de uma forma geral, para quem não ficou muito atento na parte inicial, as consequências do ato de violência doméstica e também os seus conselhos. Ok. O ato de violência doméstica, bom, já vimos os tipos de violência doméstica. Vamos pegar na mais frequente, que é a violência física, né? Vamos usar como exemplo. Um trauma, a pessoa sofre um trauma, né? Não sei, familiar, tem aquelas consequências imediatas, um trauma físico, né? A lesão corporal, propriamente dita, que tem vários graus de gravidade. A pessoa vai desde uma bufetada até a amputação de membros, né? Então, consoante o grau de gravidade, fica claro que temos vários graus também de consequências que começam a curto prazo e vão se estendendo a longo prazo, ok? Portanto, podemos ter prejuízos estéticos, né? A pessoa pode ficar, digamos, afeiada, né? Podemos ter prejuízos de obstétricos, em que a pessoa tem algum dano obstétrico que é, por exemplo, torna-se incapaz de manter uma gravidez por muito tempo devido a uma agressão física. Podemos ter prejuízo profissional, enfim, são vários prejuízos que podem aparecer por causa de um ato violento, né? Dependendo da gravidade. Como já tinha referido, aqueles que perduram, aqueles que levam muito mais tempo, estamos a falar dos prejuízos daquilo que nós chamamos de prétium doloris, né? Avaliando todas as circunstâncias em que o trauma aconteceu, né? Quem foi o agressor, qual era a gravidade do traumatismo, se houve necessidade de cirurgia urgente, por quantas cirurgias a pessoa passou, quanto tempo de internamento, se aquilo é um ciclo que já vem acontecendo há muito tempo, se aconteceu na via pública diante de outras pessoas, se a pessoa estava num sítio fechado em que estava impedida de ter socorro. Um leque de coisas que vão avaliar o prétium doloris. Prétium doloris é latim, traduzindo, vamos dizer, o sofrimento da pessoa causado por aquele trauma, né? E isto é uma coisa que em medicina legal nós não usamos o termo de cura das lesões, mas sim consolidação, porque uma lesão pessoal atinge não só a esfera física, mas também a psicológica. E esta aqui quase nunca cura, apenas consolida, chega um tempo que já não evolui. Portanto, as consequências psicológicas são muito graves: estresse pós-traumático, depressão, a pessoa pode se tornar incapaz de voltar a confiar em alguém. Crianças podem apresentar um distúrbio de desenvolvimento. Uma criança que está sempre no meio de violência, quase com certeza não vai bem na escola, por exemplo, né? Então, as consequências psicológicas estas é que duram muito mais tempo.
Agora, quanto aos conselhos, eu ia dizer primeiro que as vítimas, eu sei que isto acontece mais em mulheres, principalmente em mulheres que não têm uma fonte de rendimento ou têm uma fonte de rendimento muito baixa e têm filhos, têm que cuidar. Aquele homem é que providencia tudo. Então, ver-se, afastar-se daquele homem para recomeçar é muito difícil. Então, começam a ponderar, percebo essa parte toda. Mas este é um assunto muito grave que não devia ser permitido que continuasse. As mulheres tinham que ganhar coragem para denunciar. A vida daí para frente pode não ser um mar de rosas, mas pelo menos não estará a sofrer violência. Outra coisa que é importante saber é que isto é um crime público. Portanto, não tem que ser a vítima a meter a queixa. Quem presencia uma situação de violência doméstica está na obrigação de denunciar. Se a pessoa presencia uma criança ser maltratada, se a pessoa deixa de denunciar é praticamente conivente, né? Então é um crime público, tem que se denunciar. Aquele velho ditado de que em luta de... como é que é? Exatamente, não se mete a colher, é isso aí mesmo. Pelo menos na nossa legislação não é real, exatamente. Então esses são os conselhos que eu posso deixar. Obrigada, doutor, por aceitar o convite. Foi um prazer. Foi grande ensinamento para mim e acredito que também para todos. Se pretendes continuar a ter mais conhecimentos iguais a este, te subscreva. E não esqueça de colocar os comentários, porque os próximos vídeos vão ser mais interessantes ainda. Gostou? Coloque like.